Eu sou o Paulo e bem-vindos ao Ecomundo. Você conhece o aplicativo Amino? Lá tem uma comunidade muito interessante chamada Animes Deso. Tem como foco desenhos, fanarts, cultura geek e animes. Você também pode fazer quizzes, conversar com as pessoas com o gosto parecido com o seu, ler blogs e se informar do conteúdo que você gosta todo dia, participando de desafios e eventos, concorrendo a prêmios pelo próprio app. A gente também tem uma conta lá, então entra lá pra gente conversar e interagir com a gente, beleza? Bom, galera, bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal, né? Dessa vez a gente vai falar sobre os 10 melhores vilões dos animes. Lembrando que é uma opinião nossa, eu coloquei lá no grupo, os integrantes do canal, que é o Fabrício, Alex e o meu primo Zé. Eles falaram, a gente colocou, fez uma lista de top 10 e a gente levou em conta de desenvolvimento, personalidade, história e também... Só isso, cara, e design eu acho que a gente colocou também. Mas lembrando que não é uma ordem por força, não venha me xingar nos comentários porque você falou, esse vilão tá menor do que esse vilão tá na frente desse. Opinião, galera, opinião não se discute. A gente já levou hate do vídeo de Hunter x Hunter. Acredita, Alex? A gente levou hate do vídeo de Hunter. Levamos. Bem pesado, aliás, mas acontece. Lembrando que é opinião nossa, galera. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, começando aqui, vamos deixar o nosso 10º lugar para Shou Tucker, o vilão de Fullmetal Alchemist. Shou Tucker é um dos vilões mais repugnantes que eu já vi, cara. Você tem nojo dele, você tem muita raiva dele. Ele é um alquimista que tem uma família normal, com uma bela esposa e uma adorável filha. Porém, a filha dele vê o pai muito mais focado em suas experiências do que a própria família. E ela tinha razão, né? Ele esteve tão focado no sucesso dele próprio como cientista, um alquimista, né? Que para que pelo menos que uma das suas experiências desse certo, ele sacrifica sua esposa e sua filha, cara. E até o seu cachorro, porque ele estava querendo desenvolver quimera e ele precisava sacrificar alguém e ele sacrificou sua própria família. Eu acho que de todos os vilões, ele com certeza é um dos mais odiados e o mais sem alma e sentimentos, mais sem sentimentos, vamos dizer assim, que eu já vi em todos os animes. Bom, em nono lugar, Garou. Desde criança, Garou sempre torceu pelos monstros, olha que interessante, né? Por ter um coração bom e se compadecer dos mais fracos, já que sempre eram derrotados pelos heróis. Mas nem todo mundo entendia isso, né? E por isso ele sofreu grandes injustiças. Ele cresceu como alguém revoltado e que odiava os heróis, mas mesmo assim ele foi acolhido pelo seu mestre Silverfang, que lhe ensinou tudo o que sabia. O problema é que Garou usou isso para caçar heróis, né? Apesar da sua crueldade, Garou nunca tirou a vida de ninguém e se machucou seriamente para salvar apenas um garotinho, cara, com quem desenvolveu uma amizade estranha. O arco de crescimento desse personagem está sendo algo bem interessante de acompanhar. E vamos combinar que o design dele é bastante legal, né? Lembra bem a personalidade dele de revoltado, de bravas. Em oitavo lugar, Grift. Grift é um vilão do anime Berserker, onde no começo ele aparece fazendo grandes amizades e entrando no bando do Falcão, onde arranja vários companheiros. Porém, chega em um momento em que Grift fica preso em uma torre, onde ele passa tortura, perdendo parte dos seus movimentos de seus membros, perde a língua, várias outras coisas. Tempo depois abre uma oportunidade dele recuperar tudo o que ele havia perdido com a tortura, também os seus próprios sonhos. Porém, ele teria que sacrificar tudo o que ele tinha, que eram seus amigos do bando do Falcão. E ele sacrifica sem pensar duas vezes, cara. Todos os seus amigos são mortos, devorados por monstros. Tudo isso para realizar o seu sonho, que era ser o mais forte, o mais poderoso, estar na ponta do castelo, o mais alto possível. E para isso ele foi capaz de dar a vida dos seus preciosos companheiros pelo seu sonho. Ou seja, ele foi bastante egoísta. E
Você vê o anime e você fica horrorizado, você tem muita raiva, porque os amigos dele são devorados na frente dele. E é isso. Bom, em sétimo lugar, Frieza. Todo mundo aqui conhece o vilão mais famoso de Dragon Ball Z, né? O Frieza. Eu acho que ele está aqui na lista principalmente pela sua insanidade e a sua crueldade, que com o passar da saga, seu ódio por ele vai só aumentando, né? Ele tem tudo que um bom vilão precisa ter. Ambição forte, na frente de tudo e todos, cruel e frases de impactos muito bem elaboradas. Sem falar que ele foi capaz de matar o Kuririn na frente do Goku, né? Juntando tudo isso, ele é sim merecedor de estar nessa lista em sétimo lugar. Em sexto lugar, Zeref e Acnologia. Eu coloquei os dois pois não consegui escolher apenas um nessa lista. E os dois são vilões de Fairy Tail. A história de Zeref, vou começar por ele, né? Ele é muito boa, cara, muito bem desenvolvida. Ele perde seus pais e seu irmão, que é o Natsu, o próprio protagonista do anime. E ele começa a estudar toda a magia proibida a fim de trazer o seu irmãozinho de volta à vida, né? E como ele está mexendo com magia proibida, ele acaba sendo amaldiçoado pela divindade do anime. Se ele tiver amor à vida, tudo que chega perto dele morre. Simples assim. Pessoas, árvores, gramas, animais, tudo que chegar perto dele morre. Isso só deixa ele com uma opção: ser do mal. Porque a maldição obriga ele a ser do mal. Porque se ele não for do mal, tudo que ele tocar morre, cara. E querendo ou não, ele iria matar alguém que amava. Então é bastante interessante você ver o desenvolvimento daquele personagem, você ver tudo que acontece com ele e o porquê que ele é assim. E ele é bastante da hora, mal, velho. Ele é muito insano. E agora o Acnologia, né, cara? A Acnologia é uma história lá atrás do anime que é contada, onde 400 atrás do atual, e existe dragões bons e dragões maus. Os dragões que quer viver com os humanos, em conjunto com os humanos, e os dragões que querem abolir os humanos. Os humanos, para eles, são só comida. E o mundo está em guerra entre esses dois tipos de dragões. E o dragão do lado humano, ele quer treinar o humano, né, cara? Ele começa a treinar humanos com a sua magia de dragão para mais um reforço na guerra. Então eles começam a passar a magia deles próprios para os humanos. E isso nós vimos, e assim surgem, né, os chamados Dragon Slayers do anime. Só que aí o Acnologia era um desses pupilos assim de dragão. Foi um dos primeiros Dragon Slayers. Ele aprendeu a magia de dragão, só que quando ele aprendeu, cara, ele começou a matar todos os dragões, tanto do lado humano como do lado mal, vamos dizer assim, da história. Então ele começa a assassinar seu próprio mestre, os próprios dragões que queriam protegê-lo, porque ele é um Dragon Slayer, ele caça dragão, ele quer matar todos os dragões, e é isso. E ele é muito insano, ele vai matando dragão por dragão, tanto é que no atual do anime nem existe mais dragão, porque a Acnologia já matou todos. Mas é isso. Em quinto lugar, Doflamingo, o vilão de Dressrosa de One Piece. Ele é muito da hora, pois você acaba pegando um ódio dele com suas ações, sobre seu passado com o coração. Mas ao mesmo tempo você lamenta a história que ele teve com a sua família. Seu pai era um Tenryubito, um dos mais poderosos e ricos. Eles podiam ter o que quiser, não importa o que seja, o que eles queriam, eles tinham, por serem descendentes dos reis que criaram o governo mundial. Por isso eles eram os Tenryubitos, né? Só que seu pai se cansa dessa vida e ele quer viver uma vida de uma pessoa normal. E ele vive totalmente uma vida diferente. Ele vai viver, ele se muda, ele vai numa aldeia normal e quer viver com uma pessoa normal. Porém, as pessoas descobrem que eles eram uma família de Tenryubitos. Eram, né? Uma ex-família de Tenryubitos. E graças a grandes humilhações que eles passaram pelos Tenryubitos, porque Tenryubitos são totalmente nojentos, cara. Eles não respiram nem do mesmo ar que a gente. Eles resolveram capturar essa família, a família de Doflamingo, e torturar, cara. E no processo, a mãe de Doflamingo acaba morrendo, e tudo isso acarreta um ódio incontrolável pelo seu pai, porque eles são perseguidos, eles são humilhados, eles tinham uma vida de reis, e do nada eles foram viver uma vida normal, e com tudo isso ainda foram perseguidos. Então o ódio de Doflamingo foi aumentando, e com tudo isso ele pega a arma, aponta para o seu pai, que está de costas abraçando o coração, que é o seu irmão,
e dá um tiro no próprio pai, por tudo que ele fez que eles passassem, né? Ele coloca a culpa da morte da mãe dele em cima do seu pai. E o seu pai, antes de morrer, pede desculpas por ser um pai tão ruim, e ele aceita a sua própria morte, reconhecendo que ele errou, mas nada justifica, né, matar o pai, pelo amor de Deus. Em quarto lugar, Aizen, o vilão de Bleach. Eu acho que ele é o mais ambicioso dessa lista toda. Ele engana toda a Soul Society, né, forjando sua própria morte. Com isso, ele ganha mais tempo para executar o seu plano, conseguindo o Hokyogo. Com isso, ele vai ao Ecomundo, olha só onde a gente achou o nome do canal, né? O Ecomundo, que é o submundo de Bleach, se proclamando o rei de lá. E ele vai brincando com o protagonista, que é o Ichigo, mandando oponentes para que ele consiga o derrotar e evoluir o próprio Ichigo para que eles possam se enfrentar futuramente. Além daquela luta que é o Aizen contra todos os capitães da divisão da Soul Society, que é simplesmente épico essa parte, né, cara? Por isso o Aizen tá em quarto lugar, muito merecido aqui na nossa lista. Terceiro lugar, Kira. Eu acho que o Kira é o vilão mais amado dessa lista, né? Pois o autor de Death Note inverteu as coisas. Ele resolveu fazer uma história no ponto de vista do vilão. E ele aparece como como um protagonista da história, vamos dizer assim. Mas o que poucos percebem é que o Kira, ele não é o protagonista, ele é o vilão de Death Note, do anime Death Note. Ele obtém um caderno chamado Death Note, que quando você escreve o nome da pessoa e você imagina o rosto da pessoa, ela morre em 40 segundos com um infarto ou um acidente. E ele usa isso para executar os bandidos, assassinos, estupradores, porém isso acaba lá pro episódio 4, que ele começa a matar pessoas inocentes pro bem do seu próprio plano. E sua rivalidade com ele é a melhor que eu já vi, vamos combinar. É muito épico o confronto do Kira com ele. Esse anime é sensacional. Em segundo lugar, o poderoso Madara. Madara, o vilão de Naruto. Eu acho que é o vilão mais famoso dessa lista junto com Frieza, né? Madara, como o próprio nome, Madara Uchiha, ele é um Uchiha, onde ele quer acabar com um mundo cheio de guerras, dor e sofrimento. E com isso ele junta suas forças com Hashirama, seu amigo e rival. E com isso os dois, em uma parceria do clã Senju e Uchihas, criam a Aldeia da Folha. Porém, ele sente os Uchihas sendo deixados de lado pela vila, e principalmente por o irmão de Hashirama, o Tobirama. Temendo o pior, ele tenta um golpe de estado conversando com os Uchihas, mas ninguém acredita nele, nem o próprio clã dele. Com isso, ele abandona o seu clã e a vila. Só que ele tenta tomar à força o poder da aldeia lutando contra o Hashirama, travando uma das melhores batalhas e mais lendárias batalhas do anime. Ele sai derrotado, porém consegue sair vivo da luta, mesmo todos achando que ele havia morrido ali, né? Com Madara vivo, ele traça um plano para ganhar mais poder e ter um mundo ideal para sua visão, sem guerra, com o Tsukuyomi infinito, né? Com isso, ele pega as células de Hashirama que ele pegou na luta, desperta o Rinnegan e antes de morrer de velhice, manipula o Obito criando a Akatsuki. Faz tudo isso para que no futuro ele volte à vida, como ele voltou, como todo mundo sabe, na Guerra Ninja, né? Fazendo o seu plano da lua que se chama Tsukuyomi Infinito, trazendo a verdadeira paz pela sua visão, né? Que nós não sabemos, quer dizer, a gente sabe que não é desse jeito, não é bem assim. Bom, e finalmente em primeiro lugar, Meruem. Topo dessa lista é o vilão de Hunter x Hunter, né? Eu escolhi esse personagem por várias razões, cara. Uma delas foi o seu desenvolvimento em si. Ele nasce para ser rei e ele sabe disso, então ele é muito arrogante, orgulhoso, ele quer ser o rei do mundo, até porque ele nasceu para isso e ele tem poder para isso, né? E ele invade um castelo de um grande ditador, tomando o seu poder e facilitando o seu plano, né? Manipulando o povo, se passando pelo antigo governante já morto. E no meio disso nós vimos todo o desenvolvimento fantástico dele, velho. É fantástico. E ele começa, no meio do seu plano, quando ele vai sendo desenvolvido como personagem, ele começa a jogar vários tipos de jogos para não ficar no tédio, vamos dizer assim.
E ele joga dama, xadrez, e chega um momento que ele joga shogi, que é uma, se eu estiver falando errado, me desculpa, shogi, que é um jogo japonês, e ele joga com uma menininha chamada Komugi, que ela é muito engraçada e muito bonitinha, velho. E aos poucos ela vai fazendo com que Meruem veja o lado humano do mundo, não só o lado mal, né? E ele começa a perceber que tem humanos que valem a pena viver. Porque vamos pensar assim, o Meruem, ele é uma raça que é perfeita, cara. Ele tem tudo para ser perfeito. Ele é muito forte, o Nen dele é gigantesco. A capacidade de pensamento dele é gigante, o intelecto dele, ele é um ser perfeito, vamos dizer assim. Mesmo assim, ele nunca conseguiu vencer a Komugi no Shoji. E é por isso que ele começa a prestar atenção no lado humano dela própria e começa a ver o mundo com os outros olhos. E é muito interessante, né, cara? Porque depois da luta do Netero, que foi uma luta épica, ele atinge o pico máximo, tá no topo, de conhecimento do mundo. E tudo que acontece, ele sabe, cara, ele se torna uma criatura tão perfeita que ele é capaz de ver a verdade e a mentira do mundo em seus próprios olhos, velho. E com isso ele vira do bem, vamos dizer assim, podendo se tornar um herói, né, para lutar pela humanidade. Porém, ele é envenenado na luta com o Netero e ele morre jogando Shoji com a Komugi, a mulher que mesmo sem querer o tornou mais humano. E com certeza foi a morte de um vilão que mais abalou e emocionou o público. E esse anime é muito lindo, porque olha o desenvolvimento desse vilão. Eu nunca tinha visto algo parecido. Ele vai sendo desenvolvido no arco inteiro de Quimeras, que é 50, 40 episódios, não lembro agora. E vai devagarinho e aquela narração, deixando tudo bem claro o que está acontecendo. É lindo esse desenvolvimento desse personagem e esse anime é lindo, não tem como. Mas é isso, galera. Terminamos aqui a extensa lista dos 10 melhores vilões dos animes. Deu bastante trabalho, então deixa o like aí. Nos dê mais sugestões. Você acha que faltou vilões aqui nessa lista? Deixa nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 não falando nenhum desses vilões, hein? Deixa o like, se inscreve. Nos siga nas redes sociais, no Instagram. É bastante importante o seu apoio. Comente, divulgue para os amigos. E é isso, galera. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!